Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque depois de 25 dias, meus amigos, o Sport decidiu quem vai ser o seu treinador. Exatamente. A maior espera da história do esporte acaba sendo decidida hoje e a gente vai conversar muito e eu vou trazer para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos direto ao ponto porque finalmente o Sport decidiu efetivar Márcio Goiano, meus amigos, exatamente. Ontem mesmo, logo pós-jogo, já dava para entender que seria isso o caminho do esporte. Até porque, meus amigos, já começou jogador a falar em defesa de Márcio Goiano. Eu vou trazer aqui só um áudio, tá certo, de Yuri Castilho falando sobre Márcio Goiano logo após a vitória ontem por 5-0. Escuta aí. Com certeza, né? A gente vai ganhando, vai dando confiança, né? Vai levando a confiança. E ele conhece a gente, tá no dia a dia ali. Eu não sei o que vai acontecer, mas tá dando certo. Meus amigos, é basicamente isso. Yuri Castilho já começou a falar sobre essa efetivação aí de Márcio Goiano e teve outros jogadores também. Mas bora pra fonte, bora pra matéria aí da ESPN com o repórter Antônio que trouxe em primeira mão sobre essa efetivação de Márcio Goiano e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Informação aí como eu trouxe para vocês é da ESPN. Sport recalcula a rota e efetiva Márcio Goiano como técnico. Aí a outra parte diz o seguinte: martelo batido. Na tarde dessa quinta-feira, dia 16, a diretoria do Sport definiu que o interino Márcio Goiano está efetivado no cargo de técnico para a sequência de 2026. O ex-auxiliar assumiu o cargo após a demissão de Roger Silva ainda na primeira rodada da Série B, depois do empate sem gols diante do Cuiabá na Arena Pantanal. Ao longo de 24 dias sem comandante, a diretoria leonina reforçou por diversas oportunidades que estava à procura de um treinador no mercado, enquanto Márcio, no mesmo período, está invicto no comando em 7 partidas foram 2 empates e 5 vitórias, sendo uma na segundona e 4 na Copa do Nordeste. A última delas aconteceu na noite dessa última quarta-feira, dia 15, com o time no Recife goleando o Maranhão por 5-0 e confirmando a liderança do Grupo C da competição regional. Mas bora lá, meus amigos. Esse próximo ponto agora, falando aí, tudo certo, efetivou o Márcio Goiano, mas esse outro ponto é que já começa os jogadores sair em defesa, que um deles que eu trouxe para vocês agora foi Yuri Castilho. Bora lá para essa segunda parte. Na saída de campo, alguns jogadores respaldaram o trabalho do então interino. Alguns jogadores, não foi apenas isso não, tá? Abre aspas aí para o que disse Gustavo Maia. Conseguimos o resultado com um belo trabalho em equipe. Além de exaltar o trabalho em equipe, exaltar também o trabalho do professor Márcio Goiano, afirmou o atacante Gustavo Maia, autor de um dos gols da vitória diante dos maranhenses. E só um aspas aqui, tá certo, meus amigos? Só um parênteses aqui para essa questão aí de Gustavo Maia. Ele, depois que Roger saiu, que com Roger, Gustavo Maia era titular absoluto, tá? Depois que Roger saiu, ele foi banco e só participou aí, eu acredito que foi o segundo jogo dele. Então, assim, era para ser um jogador que não precisava nem falar de Márcio Goiano. Era para ele dizer assim, oxe, esse cara aí me botou no banco, nem entrava nos jogos. Mas pelo contrário, ele saiu em defesa de Márcio Goiano e isso é importante. Que é pra gente ver que Márcio Goiano está com a equipe na mão e está bem redondo, tá certo? Em relação até quem está no banco de reservas. Isso para mim, eu acredito que soa mais até melhor do que a declaração que eu mostrei agora de Yuri Castilho, mas a gente já vai para essa outra parte aí em relação a Yuri Castilho. Márcio também foi exaltado por outro atacante do elenco, Yuri Castilho, artilheiro rubro-negro
na temporada com 7 gols. Abre aspas para o que Yuri Castilho falou. Vamos ganhando e vamos tendo mais confiança. Ele, no caso, o Márcio Goiano, conhece a gente e conhece o dia a dia. Não sei o que vai acontecer, mas está dando certo, que foi o áudio que eu trouxe para vocês mais cedo, tá certo? E para encerrar aqui, essa parte aí que a gente vai conversar um pouco, que diz: diante desse cenário, o Sport decidiu recalcular a rota de acordo com uma fonte ouvida pela reportagem da ESPN e optou pela permanência de Márcio Goiano no cargo. Bora lá, mas bora lá que o rolo é rolo. Meus amigos, assim, eu não gostaria, tá certo? Eu não gostaria que efetivasse o Márcio Goiano. A minha primeira opção era Mariano Souza. Todo mundo sabe aqui, sou babão de Mariano Souza e tudo mais, mas a gente tem que respeitar e a gente tem que colocar o Sport em primeiro lugar. Eu não vou colocar Guardiola, Souza, Dalpozo, seja quem for, em primeiro lugar, não. Tem que ser dada a lógica, tá certo? Que Márcio Goiano, como a gente trouxe a informação, são 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. E, como eu trouxe na matéria anterior, esses 2 empates, tá certo? Poderia ser um deles ser uma vitória. Seriam então 6 vitórias e um empate. Claro que a gente tem que contar com o que é concreto. E falando sim dessa vitória que o Sport deixou escapar, foi contra o Avaí na Série B, beleza? Mas eu imaginei, eu trouxe até agora há pouco para vocês, que o Sport ia esperar um pouco o próximo jogo contra o América Mineiro. Que seria um jogo que, tipo assim, ó, que eu disse até para vocês, se for empate, beleza. Agora se for vitória, já tem que efetivar o cara, que não tem como não efetivar. Principalmente porque os treinadores que chegassem ia ter a sombra aí de Márcio Goiano. Chega um treinador, vamos supor, seja lá ele quem for, Dalpozo, Guardiola. Pô, todo mundo vai dizer, ó, Márcio Goiano aí tem 7 jogos de invencibilidade. Pô, é uma sombra, pô. E Márcio Goiano iria voltar para ser auxiliar desse cara que estaria ali à frente do Sport. Tinha que fazer um negócio incrível, tá? Ia ter que fazer um resultado incrível para poder a turma dizer, não, é melhor esse aí do que Márcio Goiano. Agora, lembrando, tá certo? Que eu também aqui não vou ser hipócrita, a gente tem que conversar e acompanhar a linha de raciocínio que eu venho acompanhando faz tempo. O Sport tá tendo resultado. Agora, a partir desse momento, a gente vai precisar cobrar mais de Márcio Goiano a questão de transição, que o Sport ainda tem dificuldade de transição, fazer o time jogar mais compacto, deixar muito espaço, e isso a gente vai começar a cobrar agora a partir do momento que ele não é mais interino, ele é o treinador efetivo do Sport, vai receber com toda certeza um salário maior para ter sido agora efetivado. O Sport vai atrás de um auxiliar, tá certo? Que a partir do momento que o auxiliar vira interino e agora efetiva, o Sport vai atrás de um auxiliar para ser o braço direito ali de Márcio Goiano, tá certo? Mas o primeiro ponto é essa cobrança aí que vai ter que ser feita do Sport evoluir cada vez mais, porque até então, quando o Sport pega um time que dá um pouco mais de dificuldade, o Sport fica se complicando. E outro, tá certo? Que isso aí já é um recado direto pra gente mesmo, como torcedor, tem que abraçar as ideias de Márcio Goiano, tá certo? Porque as derrotas vão vir e eu acredito que ele não tem casca para segurar tantas derrotas. Eu não acredito que a diretoria, esses mesmos caras aí, que estão efetivando eles, já tá dizendo que são fracos, tá? Passaram 24/25 dias para efetivar o treinador, efetivou ele, mas esses mesmos caras eles não vão dar respaldo a Márcio Goiano, não. Quando o Márcio Goiano começar a capengar, eles vão atrás de Jair Ventura, se cair lá no Vitória, ou outros, que é o desejo dessa diretoria. A gente tem que ser claro em relação a isso. E, completando essa questão aí, a gente que vai ser o respaldo dele, tá certo? Não é porque o cara vai oscilar que a gente vai começar a dizer, não, agora Márcio Goiano não presta pra nada. Nada disso. A Série B é um campeonato muito difícil. A gente sabe que é um campeonato difícil, mas a gente sabe que Márcio Goiano mostrou o que dá para fazer acontecer. O básico, ele fez o simples bem feito. É o ideal? É o treinador sensação? Não, ele tem seus defeitos também. Mas a partir do momento que a diretoria do Sport diz que é ele, que uma parte da torcida, uma pequena parte, mas é uma parte considerável da torcida do Sport, já querer a efetivação do cara, a gente tem que abraçar a ideia, tá certo? Leva o cara tá propondo o jogo, precisa ir esses ajustes que eu falei pra vocês, mas tem que levar o cara até o final da Série B.
Oscilou. Vai ter 2, 3 jogos que o Sport vai ficar sem ganhar. Isso acontece, isso é normal na Série B. Pra gente depois não estar querendo crucificar o cara e trazer um Jair Ventura, um Dalpozo, enfim. Nada disso, beleza? Mas agora o que resta é a gente torcer para Márcio Goiano que ele leve a gente de volta para o lugar que a gente merece, que é a Série A de 2027, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa efetivação de Márcio Goiano. Vocês aprovam ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.